Olá, bom dia amigos. Estaba pensando hoy a la mañana en unas cosas sobre muchas personas que conozco en la iglesia y gracias que a muchas personas que yo conocía en la iglesia están afuera, pero muchas. Y no son personas que no tenían testimonio o personas que tuvieron poco tiempo en la iglesia, no llegaron a conocer demasiado la iglesia, no, son personas llenas de conocimiento en la iglesia, más son aquellas que tienen bastante conocimiento en la iglesia que se van que otras. Muchas apenas se bautizan, nunca más vuelven, porque lo ven todo muy raro, porque vienen con historia de bautismo por muertos, o se enteran de la poligamia en el inicio de la iglesia. En el inicio no, digamos en la mitad de la vida de la iglesia, un poco más, diría la mitad de la vida existencial de la organización de esta secta ha sido de poligamia. Pero yo estaba pensando, porque me enteré de otras personas que conocí en Brasil cuando me bauticé allá por 91, que descubrieron también que es una secta, que es falsa, y se fueron de la iglesia. Lamentan el tiempo gastado ahí, el tiempo mal gastado en la secta y la energía que dieron para trabajar ahí todo, y se sienten engañados. Y entonces, ¿cómo me gusta saber que se fueron? Queria gravar hasta em português este vídeo. Acho que vou gravar em português. Vou falar em português. Tenho muita alegria em saber que muitos membros da igreja que eu conheci quando me batizei já não são mais membros da igreja. Pessoas com bastante conhecimento da igreja e que depois descobriram que era falsa, assim como eu também descobri. Elas descobriram que a igreja é falsa. Muitas delas antes de mim. Bispos, gente que fez missão como eu e descobriu muito antes de mim. E quando eu saí da igreja já fiquei sabendo que essas pessoas já estavam fora, que já tinham descoberto o que eu estava recém descobrindo. Eu estava pensando na quantidade de gente que sofreu, que sofre, que ainda vai sofrer dentro da igreja por causa das doutrinas da igreja. Recentemente fiquei sabendo de uma pessoa que saiu da igreja, abandonou a igreja, não é que se afastou, abandonou a igreja porque descobriu que a igreja era falsa e lamentava o tempo perdido aí, todo o trabalho dedicado e ter sido enganada, né? Porque de uma forma ou de outra nós fomos enganados. Não digo pelo bispo, pelo presidente de ramo, pelo presidente, não sei, da estaca, não, eu não digo por esses. Que esses eu até acredito que eles pensem também que a igreja é verdadeira. Alguns se beneficiam com isso, com algum tipo de benefício que a gente não sabe, às vezes econômico, às vezes status, às vezes só aquele orgulho de dizer que sou presidente de estaca, sou bispo. Outros que não, outros porque simplesmente pensam que é verdade e acham que está muito bem trabalhar e querem trabalhar defendendo essa causa porque acreditam. Mas tem outros que saem e se sentem de verdade enganados. E quando eu digo enganados é pela cúpula da igreja, pelos supostos apóstolos que dizem que falam com Deus e não falam coisa nenhuma. Afirmam que José Smith viu Deus e Jesus Cristo traduziu umas placas de ouro que nunca existiram, que nunca ninguém as viu. As únicas testemunhas que disseram que assinaram, não assinaram. Colocaram o nome delas lá. Oliver Cowdery colocou o nome delas numa lista e publicou. Elas não assinaram, não tem a assinatura delas. Uma delas, Martin Harris, disse que só viu com os olhos espirituais essas placas. Bom, muitas pessoas sofrem por terem sido enganadas, porque as autoridades da igreja, as principais, que estão nos Estados Unidos, em Salt Lake,
elas sabem que a igreja é falsa, porque elas sabem que não falam com Deus nem coisa nenhuma. Elas sabem que não recebem nenhuma revelação. Onde estão as revelações? Aonde estão as revelações? Aonde estão os alertas? Para que um profeta se não dá um alerta que as pessoas se cuidem de um possível desastre natural, de um desastre ambiental, onde estão os alertas? Para que profeta? Porque recentemente eu escutei que a desculpa da igreja era que causaria muito pânico se eles dissessem hoje o que poderia estar acontecendo nos próximos dias. Então, para que profeta? Que pânico! As pessoas querem ser avisadas. Eu gostaria de ser avisada. Eles não sabem de nada. Não é que para não causar pânico. Então, para que cobram mais de $15 mil por mês? Para que cobram esse dinheiro? Profetas, entre aspas, muito bem pagados, cobrando essa fortuna por mês para não fazer nada, para não alarmar a população. Ai, que mentira! Ai, é tanta mentira que eu não sei como pode que a gente acreditava nisso tudo. Mas eu estava pensando na quantidade de vidas que a igreja ha arruinado, ha desperdiçado, ha estragado a vida de tantas pessoas. Muitas delas ainda defendendo a igreja hoje, no dia de hoje, agora estão defendendo a igreja. E tem a vida delas arruinadas, estragadas, destruídas. Mas pensam que é tudo por uma linda causa. Pessoas... Olha, contando desde a época de José Smith, pessoas que viveram a poligamia e foram mortas por viver a poligamia. Por exemplo, Parley P. Pratt, ele foi morto porque ele era casado e ele tinha uma outra esposa polígama que tinha marido vivo e o marido pegou um tiro nele e matou. Esse é um caso só, né? Irrisório. Assim, sem tanta importância, porque na verdade ele escolheu, né, ser polígamo e ele foi atrás de uma mulher casada e recebeu sua recompensa. Não estou dizendo que está bem sair matando a todos, mas ele buscou, né? Não foi uma coisa que ele só acreditava. Não, ele actuou, ele viveu a poligamia de uma forma horrorosa, como José Smith, de uma forma horrorosa. Que a poligamia nada mais é que adultério. Isso para mim é o que é a poligamia, adultério. Pergunta hoje em dia se as mulheres gostariam de ser mulheres de um homem polígamo. Ninguém gostaria, nem na época não gostava, mas José Smith dizia que era por Deus, que Deus tinha mandado e toda aquela coisa. Eu conheço pessoas que defendem a igreja com unhas e dentes e que sofrem por causa da igreja. Eu conheço pessoas que conheci na missão, que perderam o tempo da vida delas esperando aquele ex-missionário ou aquele portador do sacerdócio digno, fiel, né, especial para casar e ter filhos. E nunca chegou aquele portador fiel do sacerdócio. E essa pessoa desperdiçou a beleza, a juventude, o ânimo, a energia dela esperando isso. Em vez de se casar com alguém que talvez tivesse encontrado por aí pelo mundo muito melhor que os da igreja, tá? Capaz que tenha renunciado a oportunidades só porque não eram membros da igreja. E hoje estão aí, que mesmo a essa idade, se casarem, não vão poder ter filhas, porque já passou a idade, ou tiveram problemas de saúde, que agora já nem podem mais ter filhos. Nem se quisessem casar com alguém que não é membro da igreja, já não poderia mais. Tudo isso para encaixar naquele quadradinho que é a igreja, porque a igreja ensina que tem que ser assim, então eu tenho que obedecer. Não vou poder fazer tal coisa, não importa, estou obedecendo a igreja. Tudo com aquela ideia. E tem a vida delas desperdiçada. Ainda bem que eu não esperei, que eu não fiquei naquele quadradinho esperando aquele fiel portador do sacerdócio, tá? Fiz tudo que a igreja disse, até fiz uma missão que a igreja não me mandou, eu quis fazer, mas fiz uma missão porque a gente pensava que ia receber aquelas bênçãos que nunca chegam.
missão. E daí tu fala, não, mas olha, tal pessoa fez missão e voltou e casou e é feliz. Talvez se ela não tivesse missão, ela também ia voltar, ela também ia casar e ter filhos e ser feliz. Não foi a missão que fez a diferença na vida dela. Não. Então, quantidade de gente que fez missão honradamente, e não conseguiu casar, ou casou e se separou porque o marido era uma porcaria, ou a mulher não era mulher de bem. Então, e onde estão essas bênçãos? São provações. Claro, são provações. Sempre o mormonismo tem uma explicação para tudo isso. E essa pessoa que eu conheço, ela esteve criticando os meus vídeos, as minhas publicações, criticando a igreja, mas ela é uma pessoa que tem muitos problemas emocionais, psicológicos, tudo para encaixar naquele quadradinho da igreja, para fazer tudo que a igreja manda. Talvez essa menina não era um quadradinho, não encaixava aí, porque eu acredito que Deus fez um quadradinho, um triângulo, um círculo, um triângulo nas suas variedades de forma, um quadrado nas suas variedades, quadrado não, porque são 4 lados iguais, não tem muita forma, mas um retângulo, capaz que ela nasceu outra coisa, porque tem infinidade de tipos de pessoas no mundo. Deus criou todos com diferença, não podemos encaixar todo no mesmo molde. Mas essa menina tão boa, tão querida, porque mesmo tendo me criticado, eu continuo achando ela muito querida, porque ela realmente é uma pessoa muito boa. O que estava fazendo era defendendo a seita, só isso. Mas essa pessoa tão boa esperou toda a vidinha dela. E eu não posso criticar, porque ela está no engano. Uma pessoa que está sendo enganada não tem consciência das coisas. E tantas vidas que a igreja ha estragado. Tantas pessoas que deixaram que a igreja fizesse miséria da sua vida. Pais que brigaram com os filhos porque o filho não queria fazer missão. Que brigaram com o filho porque o filho se inativou. Ou até porque abandonou a igreja. Pessoas que talvez deixaram de falar com familiares porque agora o familiar é apóstata. Então, toda essa quantidade de gente infeliz, famílias infelizes, separações, tanta coisa. Tantos pais que não entendem os filhos, porque tomaram uma decisão que não era a que o pai queria, a mãe queria, mas é a que ele pensava para ele. Ele é diferente. Mas a seita mormon não ensina que somos todos diferentes, que cada um pode fazer as coisas de uma maneira diferente. Olha o caso do Abner. O Abner, eu até acredito, sem saber da história dele, eu até acredito que o Abner, ele até poderia, olha, não estou afirmando, ele poderia ter tendências homossexuais. E capaz que é isso que desatou uma depressão profunda, porque ele viu que na igreja ele não ia ter futuro. Então, o Abner praticamente se matou. A polícia matou ele, mas ele foi lá buscar a morte. Mas olha só a quantidade de vidas desperdiçadas por causa dessa seita. Bom, eu mando um beijo para todo mundo aí. Tchau.